Leitura diária. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo destes acontecimentos, mandou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, na planície, ao sul de Quinerete, nas terras da planície e as encostas de Dor a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé do monte Hermon, na região de Mispa. Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Todos esses reis, havendo se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom, para combater Israel. O Senhor Deus falou então a Josué: não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos, transpassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles e queimarás todos os seus carros de guerra. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa, perto das águas de Merom, e caiu sobre eles. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Miserefote-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Josué os tratou exatamente como Yahvé lhe havia ordenado. Cortou os tendões de seus cavalos e queimou completamente seus carros. Nessa mesma época, Josué retornou e conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a grande capital de todos esses reinos. Exterminou a espada todos os que nela estavam. Aniquilou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor completamente. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os venceu, tomou e passou ao fio de espada, declarando-os como anátema, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Todavia Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mandou queimar totalmente. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades. Porém passaram todas as pessoas ao fio da espada, até exterminar por completo esses povos sem poupar ninguém. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim orientou Moisés a seu colaborador Josué. E Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a terra central, todo o Neguebe, toda a região de Goze e Cefelá, as terras da planície de Judá, a Arabá, o vale do Jordão e também os montes de Israel com suas planícies litorâneas. Desde o monte Alaca, escarpado, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Josué capturou todos os reis e os matou. E durante longo tempo Josué batalhou contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gibeon. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desses povos, para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, não havendo remissão para eles, mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como Yahvé tinha ordenado a Moisés. Naquela época, Josué eliminou os Anaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe,
De todos os montes de Judá e de Israel, Josué exterminou-os completamente, assim como suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns puderam sobreviver. Josué tomou toda a terra exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. E aconteceu por herança, e concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo entre as suas tribos, e a terra experimentou descanso das batalhas e da guerra. Josué capítulo 12. Estes são os reis que habitavam na terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram, e cujo território tomaram, a leste do rio Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado oriental de Arabá da planície. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, dominava desde Aroé, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Essas terras incluíam a metade de Gileade. Também governou a Arabá, planície oriental, desde o mar de Quirote, da Galileia, até o mar de Arabá, o mar salgado. Ao leste até Bet-Jesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do monte Pisga. Os israelitas igualmente tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele dominou o monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesus e de Maca, e metade de Gileade, até os limites de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo de Yahvé, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esses povos como propriedade as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel combateram e venceram. Além do Jordão ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Elaca, que se ergue na direção de Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Na Serra Central e Cefelá, região montanhosa, a Arabá, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto, o Neguebe e a região sul. Neste território viviam os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. E o rei de Jericó, o soberano de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Jezé, o rei de Debi, o rei de Gedé, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Efé, o rei de Efeque, o rei de Larazon, o rei de Madom, o rei de Azó, o rei de Siromeron, o rei de Aquisaf, o rei de Tanaque, o rei de Megito, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, da região de Carmel, o rei de Dó em Nafote-Dó, nas encostas litorâneas de Dó, o rei de Goim, de Gilgal, Galileia, o rei de Tisa, ao todo 31 reis. Salmo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu pedido de socorro. Não escondas de mim a tua face no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos e responde ao meu clamor com urgência. Pois meus dias esvaíram-se como fumaça. Os ossos ardem como braseiro. Meu coração está ressequido como erva cortada. Até me esqueço de comer meu pão. Meus gemidos são tão veementes que meus músculos aderem aos ossos. Sou como a gralha de estepe, como a coruja das ruínas. Fico insone.
Tornei-me qual pássaro solitário no telhado. Todo dia meus inimigos me ultrajam, furiosos contra mim praguejam, pois alimento-me de cinza como se fosse pão, e lágrimas misturam a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, tu me ergues e me arrojaste ao chão. Meus dias são como a sombra que se alonga, estou secando como a erva. Mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre e serás lembrado de geração em geração. Tu te erguerás e terás misericórdia de Sião, porque já é tempo de teres piedade, sim, o momento chegou. Pois teus servos amam até as pedras de suas cidades destruídas e a poeira de seus caminhos arruinados. As nações temerão o nome do Eterno, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e aparecer em sua glória, quando se voltar para a oração dos expoliados e deixar de rejeitar sua prece, que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo que ainda será criado louve o Senhor, declarando: o Senhor se debruçou do alto do seu santuário, lá nos céus, e olhou para a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, para que em Sião se proclame o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem povos e reinos para servir ao Senhor. Ele reduziu minhas forças em pleno caminho, abreviou meus dias. Meu Deus, disse eu, não me arrebates na metade dos meus dias, tu, cujos anos duram por gerações. Outrora fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto, tu como a roupa os trocarás e serão abandonados. Tu, porém, és o que és, e teus anos não têm fim. Os filhos de teus servos se estabelecerão, e seus descendentes se manterão diante de ti. Atos, capítulo 27. Então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Admítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, aportamos em Mira e Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido. Não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, e enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosas. Eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia o centurião, em vez de dar ouvido às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que,
dava saída para sudoeste e noroeste. Soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul e bem próximo de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou: Senhores, devias ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo e comunicou-me: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareça diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Chegou a 14ª noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda uma vez mais e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: Caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os botes salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília. Continua em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto aqui com mais algo, portanto, somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E havendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. Nenhum momento todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então cortaram as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, lançando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia.
Entretanto, dando no lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encalhou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir, atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta, e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme.